Olá, mamães, sejam muito bem-vindas aqui ao canal. Hoje eu quero trazer um assunto que ele é bem preocupante para as mães de maneira geral, principalmente as de primeira viagem, as cólicas do bebê. Então, antes de tudo, eu quero perguntar para vocês sabem o que são as cólicas? E quais que são os principais sintomas e sinais, principalmente os sinais que a criança, o bebê dá quando está com cólica? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te falar sobre tudo isso para te ajudar a ter mais qualidade quando seu filho tiver uma situação dessa. Antes de tudo, quero convidar você para seguir a gente aqui no canal. Diariamente eu posto vídeos sobre conteúdos diversos relacionados à maternidade. Além disso, eu leio uma vez por semana, eu leio um conto bem bacana. Atualmente eu tô focada em contos que viraram sucesso na Disney, mas eu leio as versões originais, as clássicas mesmo. Então, se todos esses assuntos fazem sentido para você, convido você para se inscrever aqui no canal. Já ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que extraio. E também curte esse vídeo se esse tema faz sentido para você, se é alguma coisa que você realmente quer saber. Porque cólicas realmente é algo que as mães, principalmente as mães de primeira viagem, se sentem meio perdidas. Então vamos lá? Mas o que são as cólicas então? As cólicas são um fato comum entre os bebês de 2 semanas até os 4 meses. Então, é bem comum os bebês terem a cólica. Tem alguns que não têm, mas muitos têm. Então, é sempre nesse período. Uma outra característica bem importante é que geralmente eles acontecem mais pro final da tarde e à noite. E isso acontece porque os bebês ainda não têm o intestino bem formado, os órgãos estão todos se formando, então é comum o leite materno dar cólica no bebê. Isso não é considerado algo grave, como eu disse, quase normal, a maioria dos bebês vão passar por isso. E uma das características é o choro intenso. Então, quando o bebê chora muito, a gente não sabe de onde que veio esse choro, ele não tá com fome, ele não tá sujo, ele não tá com sono e de repente ele começa a chorar intensamente. Pode colocar que é uma característica da cólica. Não é o único sinal, existem outros, eu vou falar para vocês mais para frente no vídeo, que esse não é o único sinal de que as crianças estão com cólica. Mas um choro intenso e prolongado é um dos principais sintomas e é aquele que mais mexe com os pais, né? Essas cólicas no bebê, geralmente, elas afetam bastante as crianças e os pais. Os bebês, eles afetam por conta dessa dor abdominal, desse choro intenso, eles ficam sem apetite, agitados, não dormem. Então é um período bem difícil para o bebê, então a gente tem que estar ali para acolher eles nesse momento. Mas principalmente para os pais de primeira viagem que nunca viveram isso, é um momento bastante estressante. Os pais ficam extremamente preocupados, eles às vezes não sabem o que fazer, ficam agitados também. E é importante lembrar que isso é normal. Eu sei que na hora que a criança está chorando descontroladamente, os pais ficam excessivamente nervosos, estressados, agitados também, mas a calma dos pais passa calma para os filhos. Então eu acredito que unindo um pouco desse conhecimento, sabendo o que são as cólicas, sabendo quais são os sinais, entendendo como eles podem ser resolvidos, deixa os pais também um pouco mais calmos. Então, sim, é um período que vai acontecer, que deixa os pais agitados, muitas vezes os pais perdem sono por causa disso, então tem vários fatores, mas entender sobre o assunto é um ponto para resolver esse problema de uma vez. Mas, Gláucia, o que eu mais quero saber é quais que são os outros sintomas e sinais que o bebê apresenta quando ele está com cólica. Como eu já disse, o principal é aquele choro intenso, prolongado, que dura um bom tempo, e a agitação, falta de sono, falta de apetite, então várias coisas interferem no bebê. Mas ele dá alguns outros sinais que a gente pode identificar que o problema é a cólica. Então o bebezinho fica com as mãos fechadas, assim, intensamente segurando, esse é um dos sintomas. As perninhas dobradas e encolhidas na barriga, como se quisesse apertar a barriga para a dor parar, sabe?
Eles ficam geralmente com os rostinhos vermelhos ou pálidos, né? No caso da minha filha, como ela é alemãzinha, ela ficou com o rostinho mais vermelho quando ela teve. Outro movimento que eles fazem bem forte, com intensidade, é o movimento de pedalagem com as pernas, que provavelmente seriam algo natural para eles tentar se livrar da dor, né? E com certeza aí o inchaço e uma distensão abdominal, que é onde a dor realmente está acontecendo. Mas é importante os pais lembrarem que as cólicas, elas são normais e elas vão acontecer. O que a gente tem que entender é que elas não são uma doença grave, é só um desconforto. Caso a gente tenha outros sintomas, que nem, por exemplo, vômito, diarreia ou febre, não é cólica. Nesse caso, é bem importante procurar um pediatra, um médico, uma emergência para entender o que está acontecendo com seu filho. No caso, as cólicas não dão esses sintomas, normalmente não apresentam esses sintomas. Então, como eu disse, qualquer outro sintoma é importante levar ao seu pediatra. Outro ponto importante é, cada bebê é único. Então, o seu bebê vai ter a cólica do jeito dele, não é padrão. Não é você olhar para o seu sobrinho e dizer, meu sobrinho teve a cólica, deu esses sintomas, esses sinais, e se a minha filha tivesse exatamente esses sinais, não é assim. Cada bebê apresenta de uma forma. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho como foi a minha experiência. A minha filha só teve cólica uma vez nesse período, e foi causada por uma viagem que a gente fez, que foi desconfortável. Ela era ainda muito pequena, se eu não me engano ela tinha uns 2, 3 meses, e a gente ficou bastante tempo dentro do carro, então isso foi bem cansativo para ela. E quando a gente chegou em casa, de tarde, logo depois ela começou a apresentar os sintomas, e foi bem triste ver ela chorando, ela não parava. Então, uma bonequinha pra gente testar. Uma das soluções que eu encontrei foi ficar com ela o tempo todo enquanto ela tava chorando, e eu apoiei ela no meu peito, assim. Ela sem a camisa, né? Era verão, então ficava mais fácil. Ela sem camisa e eu também. E eu fiquei com ela aqui nesse tempo, né? Coloquei a cabecinha dela de lado e ela ficou comigo aqui até passar. Foi um episódio que durou aproximadamente 1 hora, mas eu optei por usar essa técnica para deixá-la mais confortável. Não aconteceu mais. De qualquer forma, na consulta seguinte que eu fiz com a minha pediatra, eu optei por questionar sobre esse episódio, que eu faria caso acontecesse novamente, porque ela só tinha 2 meses, então a tendência de acontecer até os 4 ainda poderia e tal, mas não aconteceu. E para finalizar, eu quero deixar uma dica para vocês bem bacana. A gente consulta a pediatra uma vez por mês, mas nos primeiros dias, se você ainda está grávida, você vai ter uma consulta com o pediatra lá no 10º dia, entre o 7º e o 10º dia do bebê. Aproveita esse dia e pergunta tudo que você quiser saber. Pergunta para ela. Eu escolhi uma pediatra que era mãe, então além da experiência dela clínica, ela tinha experiência de vida também como mãe. Então ela me ajudou bastante nesse começo. Então pergunte para o seu pediatra, para sua pediatra, o que fazer, se existe algum medicamento, alguma coisa que ela poderia usar. Como eu disse, eu não optei por usar o medicamento, mas minha filha só teve um episódio e realmente foi bem difícil. Ela chorou bastante e a solução foi colocá-la aninhada aqui no peito, mas cada pediatra dá a sua dica, cada criança tem o seu jeito de viver a cólica. Então, minha grande dica é essa: conversa com sua pediatra, entende exatamente a proposta dela para diminuir os sintomas da cólica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido vocês para deixar seu like se fez sentido, para a gente disseminar esse conteúdo para mães que estão grávidas, para mães que estão passando por isso, para saber, né, quais que são algumas situações da cólica do bebê. E também, se fez sentido esse conteúdo, se faz sentido os conteúdos aqui do canal, segue o nosso canal, se inscreve e ativa o sininho se você quiser receber as notificações de quando tem vídeos novos. E eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo. Até a próxima!